Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do átomo. Antes de começarmos, vamos falar um pouco sobre a notação química. Como nós vimos na aula passada, Dalton criou uma forma de representar os elementos químicos. Porém, era uma forma nada prática e com as descobertas de outros elementos químicos, tornou-se necessário organizá-los em uma nomenclatura mais racional. E foi em 1787 que Lavoisier, juntamente com outros químicos, iniciaram o trabalho de elaboração dessa nomenclatura. E em 1814, Berzelius, com base no trabalho de Lavoisier, chegou a um sistema simples e lógico de notação química, que abrange tanto o nome quanto a fórmula das substâncias. E em 1819, esse sistema já era amplamente adotado nos meios científicos e é usado até hoje, já que a União Internacional de Química Pura e Aplicada, conhecida também como IUPAC, adotou as regras propostas por Berzelius em 1814. O nome do elemento químico vai mudar conforme a língua de cada país. No entanto, o símbolo é o mesmo em qualquer parte do mundo. Esse símbolo nada mais é do que a letra maiúscula de cada elemento, que geralmente é a inicial de seu nome de origem, que pode ser em latim, grego ou outro idioma. Então, aqui nós temos essa tabela que mostra o nome em português de alguns elementos, o nome original e os símbolos que esses elementos apresentam. No caso do hidrogênio, o seu nome original era hidrógenos e o símbolo ficou como H. O enxofre, por exemplo, seu nome original é sulfur e o símbolo ficou como S. Caso dois ou mais elementos tenham o nome iniciado pela mesma letra, é acrescentada uma segunda letra minúscula para fazer a distinção. Por exemplo, aqui nós temos os elementos que começam com a letra C. O carbono ficou com o símbolo C, o cálcio ficou com o símbolo Ca e o cádmio com o símbolo Cd. Então, o símbolo representa um átomo do elemento químico. E assim, quando precisamos representar uma quantidade maior dos átomos, devemos colocar um número na frente do símbolo. Por exemplo, quando queremos dizer que temos 2 átomos de hidrogênio, representamos como 2H, o que é totalmente diferente de representarmos dessa forma, pois essa forma representa uma molécula, que nós vamos ver e conhecer um pouco mais nas próximas aulas. Com a descoberta de diversos elementos químicos, surgiu a necessidade de organizá-los, e foi em 1869 que Mendeleev começou a organizar os elementos em uma tabela. E esses elementos estavam dispostos em ordem crescente de massa atômica. Com essa organização, Mendeleev descobriu uma similaridade das propriedades químicas de alguns elementos químicos. E assim ele resolveu organizá-los de uma forma a manter a regularidade dessas propriedades químicas, ou seja, ele organizou os elementos de uma forma periódica em relação às propriedades químicas. Porém, para garantir essa regularidade, ele teve que deixar alguns espaços vazios nessa tabela que ele estava montando. E para então facilitar a organização e a visualização dessa tabela, ele propôs números de ordem, ou seja, números de posição para os elementos químicos. E a esse número de ordem ele chamou de número atômico, que foi simbolizado pela letra Z. Na época, ele não tinha nenhum outro significado que não fosse um simples número de ordem na tabela periódica. No entanto, em 1912, Denbrock começou a observar melhor esse número proposto por Mendeleev e percebeu que esse número poderia ser igual ao número de cargas positivas do núcleo. Foi em 1913 que Moseley, trabalhando com os espectros de raio-x dos elementos, verificou que o número atômico
deveria sim representar o número de cargas positivas do núcleo e, mais ainda, esse número provavelmente estaria relacionado às propriedades dos átomos. E em 1920, Chadwick confirmou essa hipótese. Lembrando que Chadwick fazia parte da equipe de pesquisas de Rutherford. Assim, dizemos que o número atômico Z é o número de cargas positivas, ou seja, o número de prótons existentes no núcleo dos átomos. E, além disso, podemos dizer que o elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, porque isso é o que diferencia um elemento químico de outro, o seu número de prótons presentes em seu núcleo. Em 1913, Soddy e Richards descobriram duas massas atômicas diferentes para o elemento chumbo, enquanto Thomson descobriu massas atômicas diferentes do elemento neônio. Apesar deles terem massas diferentes, os átomos apresentavam as mesmas propriedades químicas, comprovando então que eram do mesmo elemento químico. Apenas as propriedades físicas, como por exemplo a densidade, que eram diferentes. E a esse fenômeno deu-se o nome de isotopia, ou seja, átomos de um mesmo elemento químico que apresentavam massas atômicas diferentes eram chamados de isótopos. O fenômeno da isotopia foi explicado somente em 1932, quando Chadwick descobriu o nêutron. Lembrando que o nêutron tinha massa praticamente igual à massa do próton, porém não tinha carga elétrica, por isso o seu nome nêutron. E assim, átomos isótopos possuem o mesmo número de prótons, porém diferentes números de nêutrons. Por isso a massa atômica é diferente e os átomos apresentam propriedades químicas iguais, porém propriedades físicas diferentes. Praticamente todos os elementos químicos possuem isótopos, e somente os isótopos do elemento químico hidrogênio que possuem nomes próprios. Assim, o átomo que apresenta massa igual a 1 é chamado de prótio, o átomo de hidrogênio com massa 2 é chamado de deutério e o átomo de hidrogênio com massa 3 é chamado de trítio. Como nós vimos nas aulas anteriores em que discutimos os modelos atômicos, aqui temos a representação do modelo atômico atualmente utilizado e que foi inicialmente proposto por Rutherford e aprimorado por Bohr e Sommerfeld. Então, nele nós temos o núcleo, composto de prótons e nêutrons, e a eletrosfera, composta pelos elétrons. E nessa tabela são mostradas algumas propriedades do próton, nêutron e elétron, como, por exemplo, a sua massa. Lembrando ainda que a carga do próton é mais 1, a do nêutron é igual a 0 e o elétron tem carga menos 1. Falando um pouco das dimensões tanto do núcleo quanto da eletrosfera. O núcleo, ele localiza-se no centro do átomo e é uma região compacta, maciça e muito densa, embora não seja indivisível, como nós vimos nas aulas anteriores. Lembrando ainda que a massa de um próton e de um nêutron é aproximadamente 1836 vezes maior que a massa de um elétron. Por isso que o núcleo é uma região compacta e maciça, pois a massa do átomo se concentra basicamente em seu núcleo. Já a eletrosfera é uma região imensa em relação ao núcleo e de densidade muito baixa. Isso significa que a maior parte do átomo é um grande vazio. Por que a densidade da eletrosfera é muito baixa? Porque a massa dos elétrons é desprezível em relação à massa dos prótons e dos nêutrons. Além disso, concluímos que o átomo é um grande vazio, pois a eletrosfera é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Como praticamente toda a massa do átomo está no núcleo, o número de partículas nucleares, ou seja, a soma dos prótons e dos nêutrons, é denominada número de massa e representado pela letra A. Portanto, A é igual à soma do número de prótons e número de nêutrons,
Ou ainda, A é igual ao número atômico mais nêutrons. Lembrando que o número atômico nada mais é do que o número de prótons do nosso átomo. É válido destacar que o número de massa não é uma massa, e sim apenas um número inteiro que indica o total de partículas do núcleo de um átomo. E aqui embaixo nós temos a forma correta de representar um elemento químico, mostrando o seu número de massa e o seu número atômico. Percebam que aqui nós estamos utilizando um elemento genérico X. Então, o número de massa vem sempre na parte superior e o número atômico vem na parte inferior. O número de massa pode vir tanto do lado esquerdo como também do lado direito do símbolo do elemento químico. Agora nós vamos fazer dois exercícios. No primeiro, ele pede para considerar um átomo do elemento químico bromo, que possui 35 prótons, 46 nêutrons e 35 elétrons, e pede para representarmos corretamente esse átomo, ou seja, mostrarmos o número de massa e o número atômico desse átomo. Então, nós temos que o número de prótons é igual a 35, e esse vai ser então o nosso número atômico, representado por Z. Já o número de massa, nós sabemos que é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. E o enunciado nos deu toda essa informação. Prótons é igual a 35, nêutrons é igual a 46, ou seja, o número de massa vai ser igual a 81. O elemento químico bromo tem como símbolo Br. Então, colocamos o número atômico na parte inferior do símbolo desse elemento e o número de massa colocamos na parte superior. No segundo exercício, queremos descobrir quantos prótons, nêutrons e elétrons apresenta o átomo que é representado por esse símbolo, ou seja, Mn, que representa o elemento manganês, com número atômico 25 e número de massa é igual a 55. O número atômico representa o número de prótons, ou seja, o número de prótons vai ser igual a 25. Já o número de massa é igual a próton, ou número atômico, mais nêutrons. Substituindo os valores e resolvendo, nós chegamos então que o número de nêutrons é igual a 55 menos 25, que por sua vez é igual a 30. Como nós estamos trabalhando com um átomo neutro, o número de prótons vai ser igual ao seu número de elétrons, ou seja, o número de elétrons presentes nesse átomo também vai ser igual a 25.